Realização: Empresa José Eugênio de Freitas, Lunguinho, atendimento ao edital de chamamento público número 003.2/2024, apoio ao setor audiovisual, por meio de seleção de projetos recursos remanescentes da complementar 195/2022 Lei por Ina Paulo Gustavo, audiovisual. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Aldair Neto, doutor em Letras pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, mestre em Letra pela mesma academia, graduado em Língua Portuguesa e respectivas literaturas, pós-graduado com especialização em Linguística Aplicada, em Coordenação Escolar e Supervisão Escolar pela Faculdade Única de Minas Gerais. Hoje, atuo na função de coordenador geral da Escola Municipal 7 de Setembro, no município de São Francisco do Oeste. Estou aqui para falar um pouco com cada um de vocês que me ouvem nesse instante a respeito de drogas. Para iniciar essa fala, nada melhor do que trazer a fala do Wellington Costa, através do site O Pensador, onde ele escreve: drogas é um caminho cuja entrada é íngreme e dolorosa, e o retorno é para todos, porém poucos são os que conseguem. Acho que diante dessa afirmativa do Wellington Costa, é possível iniciar essa reflexão. Primeiro, exatamente discutindo o que o próprio nome dos entorpecentes utilizados nos levam a deduzir. O que nós classificamos como droga no dia a dia? Em que situações nós utilizamos a palavra drogas? Geralmente é referente àquilo que não é interessante, aquilo que causa problema, aquilo que não é bom, que deve ser descartado, jogado fora, que é, na verdade, uma droga. O próprio nome já entrega a necessidade de não nos envolvermos com algo que, para nós, pelo próprio nome, não tem valor algum. Mas, infelizmente, nós sabemos que na nossa sociedade não é bem assim que as coisas acontecem. E as pessoas continuam, infelizmente, entrando nesse universo. Vamos entender cientificamente por droga toda e qualquer substância utilizada e que causa alteração na estrutura e funções do organismo. De modo bem geral, existem dois grandes grupos de drogas. As drogas lícitas, que são aquelas cuja comercialização e utilização por maiores de idade são liberadas, são permitidas, e aí nesse grupo a gente inscreve, sobretudo, o álcool, o cigarro e os solventes. No grupo das drogas ilícitas, aí nós inscrevemos aquelas que produzem um efeito maior no organismo das pessoas e que, por essa razão, elas são proibidas por lei. É proibido o uso, é proibido a comercialização, exatamente porque entende-se tamanho é o mal que elas produzem para as pessoas. E nesse grupo estão, sobretudo, a maconha, a cocaína, o crack, LSD e tantas outras que vão surgindo, variantes que vão surgindo, vão sendo descobertas e comercializadas, e as pessoas vão buscando cada vez uma substância mais forte, sobretudo porque nessa altura do campeonato elas já estão dependentes. Esse é, portanto, o maior problema relacionado às drogas. Elas provocam uma dependência tão grande que é até sofrida a busca para se sair desse vício. Eu acho que cada uma das pessoas que estão me ouvindo agora tem uma história para contar de alguém de casa mesmo que se envolveu nesse universo violento, doloroso, perigoso, que é o universo das drogas. Quando não dentro das nossas próprias casas, é uma história de um vizinho, é a história de um amigo, é a história de um familiar que está distante ou mesmo que está próximo. Todos nós temos histórias para contar de famílias que foram destruídas
de pessoas que perderam a vida cedo. Então nós estamos falando de algo que realmente faz com que as famílias sofram. E os números relacionados ao uso de droga no nosso país não são nada animadores. Pesquisas ainda realizadas em 2019 já mostravam que aproximadamente 10% da população já tinha consumido droga ilícita em algum momento da vida. Nós estamos aqui falando das drogas ilícitas, porque as lícitas não entram nessa estatística, e se nós tivéssemos esse número, nós ficaríamos mais abismados ainda. Porque o quanto de pessoas que são dependentes do álcool, o quanto de pessoas que não largam o cigarro, agora com essa ascensão do cigarro eletrônico, que é uma nova moda, para algumas pessoas esse cigarro nada produz, mas cientificamente já se sabe que ele tem os mesmos males, oferece os mesmos males à saúde que o outro cigarro ofereceu e teve uma ascensão em décadas passadas. Outro dado estarrecedor relacionado ao uso de drogas é que a idade média em que se dá o primeiro consumo, né, de alguma droga desse tipo é aos 16 anos. De um alerta para que nós tenhamos cuidado com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, né? Sobretudo na fiscalização de onde vão, das amizades que têm, dos relacionamentos que são estabelecidos, formados fora da escola, até mesmo na escola, agora com a possibilidade de se vincular a pessoas através dos smartphones. Hoje todo mundo praticamente tem um telefone. Com quem são essas pessoas que os nossos filhos dialogam? Quem são esses amigos da rede? O que eles conversam, o que eles combinam? Quando eles saem, para onde vão? O que praticam, o que provam, né? E aí é importante ainda dentro dessa discussão sobre estatística lembrar que a substância ilícita mais consumida no Brasil é a maconha. Atrás dela, em segundo lugar, aparece a cocaína em pó. Realidades que antes a gente via na televisão, achava que era coisa dos grandes centros e que hoje chegou assim muito facilmente em todas as pequenas cidades, e todos nós sabemos dessa existência e todos nós presenciamos cenas muito desagradáveis, desconfortantes, dolorosas e que levam pessoas a sofrimento em razão do consumo dessas drogas. Então, é importante frisar que o que mais leva os jovens a provar esse tipo de substância é exatamente as crises existenciais que eles têm, alguns momentos de ansiedade, de depressão, e olha que eu estou falando de algo que é bastante presente nesses tempos, né? Outra questão que empurra muito os nossos jovens para o caminho das drogas são os vínculos sociais, que falei agora há pouco. Quem são esses amigos, né? Que companhias são essas? E o terceiro motivo, né, que a gente pode classificar com base nas indicações teóricas, nas pesquisas que são realizadas e que também favorecem o uso de algum tipo de droga, são momentos de diversão. Parece que as pessoas não conseguem se divertir se não for utilizando algum tipo de droga, seja ela lícita ou seja ela ilícita. Mas existem algumas alternativas, e aqui agora eu entro exatamente na prevenção. Na escola, por exemplo, já que trabalho com educação há muito tempo, é importante frisar, nós colocamos essa pauta nas discussões transversais da escola, em disciplinas específicas, e essa discussão é sempre trazida às salas de aula. É preciso ficar o tempo todo falando, incansavelmente, tanto a escola como a família desenvolvendo o seu papel de estar próximo. E as formas que nós temos de prevenção são exatamente as principais, são as que vou citar para vocês. Primeiro, que as pessoas aprendam a dizer não. Não quero, não vou provar, não tenho interesse em experimentar. E dizer não causa uma vergonha a ninguém. Causa exatamente uma saída da possibilidade de entrar em um caminho que às vezes é sem volta. Nós já sabemos disso. Então dizer não é importante. Diga não, não tenha interesse, porque o problema é exatamente dependência. A outra situação seria exatamente saber quem são essas companhias. Escolher essas companhias. Quem são os amigos dos seus filhos? E quem são os amigos dos amigos de seu filho, para o qual o seu filho poderá ser apresentado? Quando se divertem, para onde vão?
onde essas companhias levam os nossos adolescentes, o que eles fazem durante essa brincadeira, o que consomem. Quando nós nos referimos a crianças e adolescentes, o papel é da família, de fiscalizar. Não pode abandonar os filhos e entregá-los gratuitamente a tanta facilidade que esse mundo moderno apresenta e culmina exatamente nesse caminho das drogas. Uma outra situação, e agora eu falo diretamente para os jovens, é contar com o apoio das famílias. Para isso esse laço precisa existir, esse apoio precisa existir. Porque então assim eu encerro essa minha fala torcendo para que a gente tenha, na medida do possível, um melhor controle, sobretudo acerca dessas pessoas que nós amamos, para continuar insistindo, para que elas não entrem nesse universo que nunca traz algo de positivo. Geralmente se fala, inclusive, em 2 caminhos para quem entra nesse mundo de consumo de drogas ilícitas e de drogas pesadas. O final seria a prisão ou, de repente, a morte. É importante que a gente cuide, se prenda no lado bom que a vida tem para oferecer. Tem muita coisa boa por aí e que quem decide estudar, trabalhar, amar, se aproximar, tem muita coisa para viver. Eu acho que é por aí o caminho. Até breve. Olá pessoal, me chamo Bruno Moreira, estou psicólogo do CRAS de São Francisco do Oeste e atuo na clínica como psicólogo clínico há mais de 5 anos. A convite do amigo Eugênio, venho aqui hoje falar um pouco sobre o combate e prevenção ao uso de drogas, né? Primeiramente, há de se pensar que todo e qualquer sujeito, quando ele adentra em uma dependência química, ele adentra nesse processo de vício por motivos e causas subjetivos. Então, cada caso é um caso. Mas há de se pensar que essas pessoas, elas, quando começam a utilizar algum tipo de droga, seja uma droga lícita, como cigarro, álcool, ou drogas ilícitas, né, como substâncias psicoativas, como a cocaína, heroína, crack, qualquer coisa desse tipo, esse sujeito, ele alcança um prazer, uma sensação de prazer, de bem-estar, que ele vai estar sempre buscando novamente repetir. Por exemplo, qualquer sujeito, e principalmente com drogas psicoativas, cocaína, heroína, crack, esse sujeito ele alcança o primeiro prazer. Vamos dizer que esse prazer, esse bem-estar, ele foi de, vamos aqui, de uma escala numérica 10. Então, na outra vez que ele faz uso dessa substância, ele consegue 9,9. Então, todas as vezes que ele for, quanto mais ele vai usando, mais esse primeiro prazer que ele alcançou vai ficando mais longe. Então, ou seja, o sujeito que usa essas drogas, um dos motivos é ao tentar alcançar esse primeiro prazer, que foi 10, né, nessa escala numérica. E aí, por isso que começa-se a aumentar a dosagem, por isso que se começa a ter o uso mais frequente. E, claro, também junto a isso, somado a tudo isso, algumas questões subjetivas, como fuga de alguns problemas, a tentativa de resolver algumas questões por meio dessas substâncias, porque quando o sujeito ele experimenta essa droga, ele experimenta uma fuga, né, um rebaixamento da consciência. Então, ou seja, esse sujeito ele vai para um local, vamos dizer assim, ele experimenta um momento de extremo prazer. Mas este prazer, ele é curto. Por isso que o sujeito muitas vezes ele fica buscando aumentar a dosagem, fazer uso dessas substâncias, e aí substâncias ilícitas. No caso das substâncias lícitas, né, como medicações, o álcool, o cigarro, o sujeito também ele busca esse prazer, né? Essa fuga, vamos dizer assim, essa fuga da realidade, essa fuga dos problemas, mas aí vem a grande questão. O sujeito sempre após o uso dessas substâncias, após ele alcançar esse prazer, vem também um desprazer muito grande. Então vem dotado aí de um estado depressivo maior, né? No qual esse sujeito ele não consegue mais lidar com os problemas, com as angústias, com as tristezas, com as frustrações e os traumas de maneira, vamos dizer assim, pessoal, sem que tenha que ter uso da droga. Então a droga ela sempre vai estar ali para que o sujeito ele consiga essa fuga e ele consiga esse prazer também. Mas aí é interessante pensarmos que se o sujeito ele alcança esse prazer por esta via, é interessante pensarmos qual é a relação do sujeito com a droga, com o objeto. O que se pensa muito é que essas pessoas elas possam sair a qualquer momento por força de vontade ou por somente elas querendo. Não é bem assim. Se esse sujeito ele está usando a droga para uma fuga, ele está fugindo de algo, de alguém, de algum momento, de algum trauma. Então é necessário que esse sujeito ele esteja em um tratamento para a dependência química. A internação é uma via necessária, importante, mas não é a única via de tratamento. Aliás, 3. Uma internação voluntária, uma internação involuntária e uma internação compulsória. A internação voluntária, quando o sujeito ele quer ir, né, por sua vontade, ou internação involuntária, quando a família, por meio de alguma
clínica de reabilitação faz esse uso, ele vai involuntário, sem ele querer, e a internação compulsória, quando o Estado ele demanda essa internação. Mas é importante como é que a gente pode prevenir. Por quais meios a gente pode prevenir o uso de drogas? Primeiro, terapia. É muito importante que possamos fazer terapia para que possamos se haver com aquilo que está nos incomodando, que está nos angustiando e com os nossos traumas. É necessário entender que quando eu cuido da minha mente, eu cuido do meu corpo, e quando eu vou para a terapia, eu tenho um lugar de espaço, eu tenho um espaço de escuta, tenho um espaço de acolhimento, tenho um espaço de implicação. E também por meio de outros eventos, como a cultura. Na nossa cidade, nós temos hoje o CRAS, que trabalha nesse sentido de prevenção. Temos o grupo de adolescentes, de crianças, de idosos, mulheres, o serviço de convivência, e fortalecimento de vínculo e o PAIV. No meio de tudo isso, nós temos os grupos, e nesses grupos sempre é ofertado esse lugar de escuta, esse lugar de implicação, esse lugar de conversa, principalmente com nossos adolescentes e crianças. Mas também temos os espaços culturais, os eventos que é feito pela gestão municipal, os espaços de debate, né? E os espaços também que são feitos, por exemplo, na rádio, né? Na Metamorfose, com um momento como esse de implicação, com os eventos culturais São João, Carnaval, todos os eventos que são proporcionados pela gestão municipal e bem como pelas políticas públicas. Mas é importante pensarmos que cada caso é um caso, cada sujeito ele adentra por esse meio, tentando fugir de algo, de alguém, de algum momento. Então é importante pensarmos que, primeiro, não vamos enxergar esses sujeitos pela via moral e somente por uma via de culpá-los. Eles têm que ser responsabilizados, mas principalmente são pessoas que precisam de ajuda. E colocar o dedo, apontar o dedo ou fazer algum julgamento só vai fazer com que essa pessoa ele adentre ainda mais nesse vício, adentre ainda mais nessa dependência. Porque o sujeito que ele está no vício, ele está dependente. Ele depende de algo para sobreviver. Ele depende desse lugar para esse lugar de fuga, para esse lugar de fugir de tudo. Então, é como o Freud dizia, a voz do inconsciente ela é bastante sutil, mas ela não descansará até ser ouvida. Olá pessoal, eu sou Cláudio Rocha, advogado, atuo aqui na cidade de São Francisco do Oeste há 10 anos. Hoje vou falar um pouquinho com vocês aqui sobre o combate ao uso das drogas, que tanto nos afeta como sociedade, né? A gente que atua nessa área do direito, diariamente a gente está com esse tema em tela, não é? O combate ao uso das drogas, a gente tem por experiência profissional que elencar pelo menos 2 pontos essenciais a esse combate, que é, em primeiro lugar, a família, não é? Então é onde se inicia tudo, é onde as crianças têm os primeiros contatos com o mundo externo, né? E na escola. Então, duas instituições que são intimamente ligadas e que a gente tem que, enquanto sociedade, dar apoio a essas duas instituições, né? Para que o serviço delas, sendo bem feito, a gente só tenha a ganhar enquanto sociedade. Em casa, porque é o primeiro contato com o mundo exterior, né, pela criança, adolescente. Então, o dever dos pais é de orientar seus filhos quanto a esse uso de drogas ilícitas e todo tipo de drogas, principalmente as ilícitas, né, que a gente sabe muito bem que o tráfico de drogas está hoje organizado em nosso país e a melhor prevenção ela inicia-se dentro de casa, né, com os pais. Então, sempre orientar seus filhos a não receber aqueles presentinhos, aqueles agrados, os afavos, que é a porta de entrada para essas drogas. Normalmente inicia até com as lícitas, né, o cigarro, a bebida, e isso vai evoluindo, a fase que as crianças vão passando para adolescente e vai continuando com essas drogas lícitas e depois vai tendo a experiência com as drogas ilícitas. E isso acarreta um prejuízo muito grande para todos nós, quanto família, quanto pais, quanto educadores, profissionais do direito, envolve toda a cadeia da sociedade, né? A sociedade toda é prejudicada com isso. As drogas hoje estão, infelizmente, disseminadas em nosso país, né? Em nosso estado, em nossa cidade. Então precisa que haja uma força conjunta, né? Família, primeiro combate em casa, primeiras orientações, um reforço indispensável da escola,
é na escola onde ele tem o convívio com a sociedade, com os coleguinhas, então sempre orientando professores, estarem sempre orientando para que esses alunos não recebam presentes, se receber algum presente, comunicar às professoras, que as professoras repassam para os pais e faz-se esse combate inicial. É daí onde tem os melhores efeitos para a sociedade, né? E a sociedade tem que andar de mãos juntas com a família, com o colégio, com a educação, para que as forças policiais também atuem, a sociedade organizada. Em relação a adolescentes, nós temos o Conselho Tutelar, que nos orienta muito, nos ajuda muito nesse combate. Então é prevenção, gente. É prevenção porque se a gente não prevenir, a gente vai ter que depois remediar. E aí isso é mais caro, é mais custoso. A gente sabe que no nosso país esse sistema repressivo, né, do uso de drogas, dos crimes que vêm com isso, né, porque não fica só como usuário, ele começa a cometer pequenos delitos, essa coisa vai crescendo e a gente corrigir isso depois pela repreensão do Estado, ela é gasto, né, é custosa e nem sempre é eficiente. A gente sabe que tem boa vontade por parte das autoridades, por parte do Poder Judiciário, quem cuida dessa área que é a execução penal, mas a gente sabe muito bem que nossos presídios, nosso sistema todo, né, repreensivo, ele não é eficiente como a gente gostaria, né, que fosse. Então, o conselho é pais, educadores, profissionais do direito, da segurança pública e sociedade em geral. Vamos prevenir para que não exista esse início do consumo de drogas, nem das lícitas e nem das ilícitas, para que o adolescente seja cada vez mais protegido por todos nós. É uma rede de proteção, para que não seja preciso o Estado punir, porque essa punição para devolução do status quo inicial de uma pessoa que não cometeu nenhum crime, que não usa drogas, que ela é difícil, ela é muito difícil. A gente sabe que tem bons profissionais, psicólogos, orientadores educacionais, mas não é fácil você devolver essa pessoa para o convívio com a sociedade de maneira que não traga prejuízo para ela e para as famílias. E trazendo desse jeito, o prejuízo é para toda a sociedade. Quero agradecer aqui a meu amigo Eugênio de Freitas pelo convite para falar sobre o tema de uso das drogas, né, o combate ao uso das drogas, que é um tema que ajuda muito a comunidade do nosso município, mas é um tema nacional. O empenho dele em ajudar, né, na divulgação desse trabalho é muito importante para toda a comunidade nossa aqui. Eu só tenho a agradecer pelo convite. Olá pessoal, eu sou Francisco, estou como conselheiro tutelar da cidade de São Francisco do Oeste e estou aqui para falar sobre o combate e prevenção ao uso de drogas. O Conselho Tutelar tem um papel vital na proteção e promoção do direito das crianças e adolescentes, com a responsabilidade de zelar pelo bem-estar dos jovens. O Conselho atua em diversas frentes para o combate ao uso de drogas, tais como ações educativas, campanhas de conscientização, palestras para informar sobre os riscos do uso de drogas e para incentivar escolhas saudáveis. Quando falamos sobre as consequências do uso de substâncias, não estou apenas informando, mas criando um espaço onde os jovens possam discutir e fazer escolhas. O combate ao uso de drogas não pode ser feito isoladamente. É necessário parcerias. O Conselho Tutelar colabora com escolas, centros de saúde e organizações não governamentais para criar uma rede de proteção. A união de forças é essencial. Promover a participação dos jovens é fundamental. Criar espaço onde eles possam expressar suas opiniões e preocupações fortalece seu protagonismo e responsabilidade. Quando os jovens se sentem ouvidos e valorizados, eles se tornam agentes de mudança nas suas comunidades. Apesar dos avanços, os desafios ainda são grandes. A falta de recursos e a necessidade de uma abordagem intersetorial
são questões que precisam ser enfrentadas. É essencial que o Estado e a sociedade civil se unam para criar políticas públicas eficazes e que realmente atendam às necessidades dos jovens. Portanto, o combate ao uso de drogas entre crianças e adolescentes é uma luta contínua e que exige colaboração, compromisso e criatividade. O Conselho Tutelar tem, em conjunto com a sociedade, tem o poder de transformar vidas, promovendo um futuro mais saudável e esperançoso para os jovens. Eu agradeço a Eugênio Freitas, em nome de todo o colegiado, pela participação nesse documentário tão importante para a nossa sociedade. Olá pessoal, sou o Sargento Alexandro, pertencente à Polícia Militar de São Francisco do Oeste. Estou aqui para contribuir com o documentário, especificamente o combate e o uso das drogas, a prevenção do uso das drogas. Infelizmente, as drogas ilícitas hoje fazem parte de um dos problemas sociais que agravam o nosso país. Então, se trata de um problema não apenas local, mas um tema que aflige a sociedade como um todo. Então, desde as grandes cidades até as cidades pequenas do interior têm sofrido com essa situação das drogas. Então, é um tema complexo e que requer o envolvimento de toda a sociedade, não apenas do Estado, do aparato policial, do aparato judiciário, mas sim de toda a sociedade constituída. Então, é um tema que requer a participação dos pais, dos jovens, da escola, da sociedade constituída. Então, a gente tem aqui na cidade de São Francisco do Oeste, a Polícia Militar local tem trabalhado incansavelmente para atenuar esse tipo de crime na nossa cidade. Então, mesmo com as dificuldades relacionadas à limitação humana, o baixo efetivo, a gente tem procurado dar o máximo para dar alguma resposta para a sociedade. Então, e para isso a gente pede a colaboração de todos. Como que você pode ajudar a gente? Nós temos um telefone que está disponível 24 horas. Então, a sociedade pode ligar para a Polícia Militar em qualquer ocasião em que se achar algo suspeito, do tipo uma movimentação de possíveis usuários ou comercialização de drogas ilícitas. Então, liga para a gente, que a gente vai averiguar isso. Constatando a veracidade, a gente leva até os órgãos competentes para que a legislação seja aplicada. Sabemos que o comércio das drogas ilícitas, ela movimenta, é um comércio poderoso economicamente, organizado e ramificado, e que causa muitos malefícios à sociedade. Então, dentre as causas, podemos citar prejuízos financeiros, prejuízos sociais. Então, a sociedade sofre com as consequências do avanço das drogas na sociedade. Sem contar